Olá a todos, meu nome é Pietro, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje temos mais uma resenha, dessa vez de um livro bem curtinho, uma resenha também relativamente curta, desse livro, dessa novela do Ivan Turgenev, um grande escritor russo do século XIX, chamada Ásia. Parece Ásia, escrito errado, mas é o nome de uma personagem. E publicada pela 34, com tradução da Fátima Bianchi, também com um pós-fácil dela na edição. Muito bem, adorei essa leitura. Quis variar um pouco depois de ter lido Ana Karenina, pegar uma leitura mais rápida, mais leve, acho que consegui. Comprei esse aqui na Festa do Livro da USP. Um livro super curto de ler, super rápido, tem o texto mesmo da novela tem 60 páginas. E é o primeiro livro que eu tô lendo inteiro do Turgenev. Eu tinha lido alguns contos dele antes, nessa coleção de contos, Memórias de um Caçador, mas ainda não terminei. Pretendo terminar em breve e fazer também uma resenha. Também li alguns outros contos em outros lugares, tal, mas essa é a primeira vez que eu leio uma obra dele com um pouco mais de substância. Adorei esse livro, achei muito bonito. Talvez isso seja um problema, porque ultimamente eu tenho adorado tudo que eu tô lendo e, enfim, sei que as pessoas têm cobrado muito, assim, por resenhas mais críticas e mais, enfim, sinceras. As minhas são sinceras, claro, mas normalmente eu escolho muito bem o que eu quero ler para não ter que passar pela raiva de ler alguma coisa que eu não goste. Então a fase de pré-leitura para mim é muito importante, porque é onde eu vou selecionar o que eu quero ler, etc. Eu raramente compro alguma coisa de cara, normalmente tudo que eu compro é algo que eu sei que eu vou querer ler e que me interessa. E do que se trata esse livro, né? Turgenev é um desses grandes autores russos do século XIX, junto com Dostoiévski, com Gogol, mais ou menos da mesma época do Dostoiévski. Ele nasceu em 1818, Dostoiévski nasceu em 1821, são basicamente contemporâneos, né? E ele, de todos os autores russos que eu já li, eu diria que ele tem a prosa mais... Eu não sei se usaria a palavra elegante, mas a prosa mais limpa de todos. Normalmente elegante a gente pensa algo mais refinado, é algo às vezes até rebuscado. Não é o caso dele, é uma prosa muito concisa, mas também poética e evocativa, da natureza sobretudo. É bem diferente de Gogol ou do Dostoiévski. Mas, como todo autor russo, também tem suas preocupações sociais e que aparecem nessa pequena novela. Apesar dela ser, pelo que eu li, classificada junto com outras novelas do autor que não tem tanto uma preocupação social, como é o caso do, que eu ainda não li, vou ler em breve, Primeiro Amor. São novelas, Primeiro Amor, mais focadas às questões afetivas. Ainda assim, existe um pouco a preocupação social, que é clássica na literatura russa aqui, e ela transparece de modos não talvez tão óbvios. Bem, o que é Ásia? Ásia é a história de um relato, um narrador não identificado, ele simplesmente se identifica como NN, e é um relato de um período em que ele estava viajando. Entende-se que ele é um homem com bons meios, um homem muito educado, etc. Mas é um homem que se enquadra um pouco no arquétipo inventado pelo Turgenev, que é esse arquétipo do homem supérfluo. Que é um homem que, enfim, tem todas as possibilidades de ter uma atuação na sociedade e ter uma vida ativa, mas que acaba optando por ser uma pessoa que deixa a vida passar, né? E que não toma as rédeas da própria vida e que um pouco se deleita de uma forma que às vezes até é quase masoquista nessa insatisfação, né? Isso transparece desde o começo da narração, quando ele quer nos contar dessa história, nesse período que ele estava viajando. Ele estava na Alemanha, ele estava na região do Reno, próximo de mais ou menos Colônia, numa cidadezinhas pequenas. Estava vivendo sem nenhuma preocupação com a vida, vivendo bem e tal. E ele mostra uma certa aflição no começo da história a encontrar outros russos, né? Aquela coisa famosa, assim, sabe? Quando a pessoa faz intercâmbio, ela diz que ela odeia encontrar brasileiros, sabe essa coisa meio... Ele tem um pouco uma coisa parecida com relação aos russos. Ele, no geral, não gosta muito de encontrar russos, mas ele encontra um russo
um par de russos, que é o Gagin, acho que é assim que fala, Gagin. Parece Gauguin, né, o pintor, mas é Gagin. Ele encontra o Gagin e a irmã dele, que é a Ásia, e ele bate o santo, ele acha eles legais, ele deixa de lado um pouco esses preconceitos que ele tem com relação a outros russos. Só que tem alguma coisa estranha na relação deles. A primeira vez que o Gagin apresenta a Ásia pra ele hesita um pouco de chamar ela de irmã, ele fala tipo, essa aqui é minha irmã e tal. E a Ásia é estranha, ela é esquisita. Ela não tem o tipo de traquejo social que se espera de uma mulher da classe deles, né? Tanto o Gagin quanto o NN entende que são membros de uma classe bem abastada. E ela tem traços estranhos, mas não são exatamente traços que podem ser estereotipados como traços de, enfim, de um membro de uma classe mais baixa. Ela parece não ser legível dentro de um universo de relações sociais óbvias. Isso acaba criando uma fascinação no autor, né? E aos poucos, quando ele começa a fazer uma amizade, começa a frequentar eles estão lá na Alemanha, estão na mesma cidade, etc., ele começa a suspeitar que talvez eles não sejam irmãos. E essa suspeita cresce muito depois de um dia que ele está bisbilhotando. Ele foi procurar eles na casa deles, mas eles não estavam na casa, ele foi procurar no jardim. E no jardim ele encontra os dois, e ele vê uma conversa esquisita, um tipo de intimidade que ele não sabe muito bem ler, como de uma relação de irmão. E aí ele se afasta, né? Nessa altura ele já estava começando a ficar encantado pela Ásia, já estava começando a um pouco se apaixonar. E é interessante a descrição da paixão do livro, porque parece que o narrador quer fazer uma surpresa disso, mas é óbvio, assim, quando você lê que ele está se apaixonando. E aí o que acontece é que o Gagin revela para ele que a Ásia não é irmã inteira dele. Na verdade, a Ásia é filha do pai dele, que era, imagino que nobre, né, mais abastado, com uma serva dele, né? Esse livro foi escrito ainda no período de servidão na Rússia, ainda não tinha sido abolida a servidão, que se não me engano é 1861. E a Ásia é filha do pai dele com essa serva, e que foi uma relação que aconteceu depois que a mãe do Gagin morreu. O Gagin já não morava mais com o pai, ele tinha ido para São Petersburgo para estudar, e ele só descobre isso depois que o pai morre. Ele descobre que ele tem essa meia-irmã, e ele decide acolher ela. Só que ela nunca entra no mundo, naquele outro mundo. Ela sempre fica um pouco perdida. Ela faz internato, etc. Mas ela é uma figura que ela não consegue se encaixar no lugar comum da senhora nobre, né? Que tem até um termo em russo que é barishnia. Ela não se enquadra nesse ideal de mulher da sociedade nobre e etc. E depois que o narrador descobre isso, né, que o Gagin conta, ele se sente mais à vontade com a Ásia e de fato ele se apaixona por ela. E ele percebe, ou a gente percebe, talvez o narrador também tenha aí um jogo interessante de se fazer de sonso, mas a gente percebe que ela também tá apaixonada por ele, tá muito apaixonada. E justamente por ela não ter esse traquejo social, ela não ter essa cultura da classe alta, das relações amorosas, casamento, ela se comporta de um jeito meio estranho por isso. E ela um pouco se entrega àquilo. E, enfim, eu vou continuar com spoilers, tá? Porque é uma novela de 60 páginas, sabe? Não vai estragar nada você saber o que vai acontecer. E aí o que acontece ela começa a ficar muito nervosa porque de fato ela percebe esse abismo social, né? Que tem entre ela. Ela é uma bastarda, ele é um cara, enfim, que parece ser muito legal, mas é de outro mundo social. E ela decide que ela não sabe mais lidar com aquilo, ela começa a ficar doente. E ela decide mandar uma carta pro narrador pedindo um encontro na casa de uma senhora alemã, que ela é amiga, etc. E lá ela se declara para ele. E se declara, e a reação dele é de um banana completo. Ele fica sem reação. Na verdade, ele dá um sermão ridículo. E ele sente alguma coisa por ela, mas ele, de fato, coloca em primeiro lugar
esse lugar comum, né, do nobre que que tem um certo preconceito, digamos, ou pelo menos acredita que é impossível ter uma relação com essa moça bastarda, né? E aí ele quebra o coração dela, ela vai embora, ela fica muito triste, ele encontra o irmão, e nisso ele começa a repensar, aí ele percebe que ele estava apaixonado. E ele começa a engrandecer aquela coisa e fala, tá, no dia seguinte mudei de ideia, no dia seguinte eu vou lá e vou pedir ela em casamento. E aí quando ele vai lá, ela já foi embora. E é isso, acabou a história mais ou menos. E aí o que é interessante esse narrador e essa coisa dele olhar para o passado e encontrar aquela felicidade que ele teve e que ele deixou passar, se enquadra dentro desse arquétipo que eu falei, do homem supérfluo. E é muito interessante você ler com um certo olhar crítico de assim, perceber que o narrador talvez não seja exatamente confiável e que ele talvez tenha, eu não vou dizer uma hipocrisia, mas ele tem um certo interesse de mostrar as coisas de um jeito talvez um pouco diferentes do que são. É interessante porque acaba sendo um desses textos de primeira pessoa em que você tem um narrador que é um pouco o alvo de um olhar ao mesmo tempo distante, mas não tão distante, do autor, que é o próprio Turgenev. Um olhar crítico, né, em relação a esse narrador. Porque o que acontece? Eu tive essa impressão, pelo menos, de que o narrador, quando ele descreve essa paixão e o jeito que ele engrandece ela por ela não ter acontecido, por causa da frustração, por causa da incapacidade dele, e as razões que ele coloca por isso, ele coloca muito a razão de que ele não poderia se casar com ela, porque o irmão não deixaria, etc. Parece que ele está mascarando o fato de que, ele foi um banana, e de que, 2, ele é um desses seres humanos, como eu disse, tem uma certa dose de masoquismo, de frustração, e ele se alimenta um pouco de criar aquilo como se fosse algo incrível, algo absolutamente maravilhoso, e que foi perfeito, e que ele deixou passar, e que a vida dele foi infeliz. E essa atitude, do jeito que ele narra a história, e do jeito que ele coloca aquilo que aconteceu como uma grande paixão que não se realizou, é um pouco suspeito. Eu fico me perguntando assim, será que ele é um narrador confiável no que ele diz respeito aos sentimentos dele naquele momento? Será que ele de fato se apaixonou ou ele se apaixonou pela ideia de ter tido uma grande paixão, de ter fugido dela, de ter se esquivado? Me dá a sensação que talvez seja a segunda hipótese. Talvez ele tenha tido um pouco essa paixão quase narcisista, assim, de se colocar num lugar de ser infeliz, de frustrado, etc. Não é exatamente isso que eu tô falando, mas é ambíguo. Eu acho que a ambiguidade é interessante porque ela permite um pouco essa possibilidade de interpretação. Inclusive tem algumas frases que são bem interessantes que eu marquei e que um pouco me fizeram ter essa visão, né? Primeira é uma passagem que ele está conversando com o irmão da Ássia, né, o Gagin, e que o irmão da Ássia conta sobre como é mais bonito ouvir uma valsa estando à distância, né? Quando você está perto da valsa, ela soa vulgar, mas quando você está distante, ela tem um som mais romântico e mais poético. E parece que é quase uma metáfora à própria narração, né? Como você estar distante do acontecimento, de fato ele está narrando isso anos depois do que aconteceu. Ele pode, talvez, criar uma imagem mais poética do que aconteceu, sabe? E a segunda é uma frase muito bonita, quando ele está na crença de que ele vai chegar no dia seguinte, vai pedir ela em casamento, que o narrador dá uma pista e fala: a felicidade não tem o dia de amanhã, nem mesmo de ontem. Ela não se lembra do passado e não pensa no futuro. Ela tem o presente. E ainda assim, não um dia, mas um átimo. Me parece que existe a possibilidade dele um pouco, dentro desse arquétipo que eu falei do homem supérfluo, de estar criando um pouco uma paixão justamente porque ela foi frustrada, né? Porque, enfim. Outro personagem da história que se encaixa um pouco nesse arquétipo do homem supérfluo é o irmão. E sobretudo porque ele tem a coisa de ser pintor, etc. E ele não tem muito talento. Ele até tem o talento, mas ele não tem a energia de se exercitar na pintura e de levar isso a sério, né? Ele é um pouco alguém que se contenta em ser um diletante, né? Em estar à margem da coisa, né? De ficar
aquela mágoa, assim. Me dá a impressão que são personagens que se alimentam um pouco da própria frustração e da possibilidade de ser de coisas que talvez se tivessem acontecido nem fossem tão especiais assim. Gostei muito da tradução. A prosa do Turgenev é maravilhosa, é muito poética. A descrição que ele tem faz da atmosfera não é super extensa, consegue te colocar naquela atmosfera alemã, aquela coisa quase com um ar medieval assim do Reno, daquelas florestas, dos castelos, etc. É muito bonito, é muito sugestivo. Se você é uma dessas pessoas que lê livros pelos diálogos e corta as descrições, que acha chato, esse é um bom texto para você mudar de ideia e começar a ler com mais cuidado, porque de fato as descrições não são excessivas, elas são sempre muito bonitas. E, assim, é um livro que, apesar de ser curto, vale a pena ler com calma e degustando de cada frase, porque é muito bem escrito. Tem um pós-fácil super interessante da tradutora, que ela conta um pouco as bases autobiográficas do texto, inclusive tem muito a ver com o Turgenev, porque ele tinha uma filha que seria um pouco o equivalente à Ásia, e ele conheceu um pintor, que inclusive fez esse retrato dele, que tá reproduzido aqui no volume. E, enfim, ela esmiuça, ela comenta das cartas do autor, é bem interessante. E é isso, super recomendo. Eu acho que se você já leu isso aqui, Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu vejo que tá meio em alta ultimamente, lê isso aqui também. É super próximo. E, ao mesmo tempo, te permite ver quão diferente é a escrita dos dois autores. Apesar de ter uma temática próxima, eles não poderiam escrever e ter algumas visões mais divergentes do que eles têm. Enfim, essa resenha, não falei tudo que dá pra falar, não é uma aula, né? Mas algumas ideias sobre esse livro. Espero que vocês gostem. Criei um perfil no Instagram também para acompanhar minhas resenhas. Dá uma olhada lá, tá o link aqui no YouTube. Lá eu coloco foto dos livros, tem todas as informações direitinho, número de páginas, tudo você pode querer saber. E tem trechos do interior, né? Eu tiro foto do livro aberto. Então você pode ter uma noção de como é escrita lá também. E provavelmente quando eu tiver publicado esse vídeo já vai ter o link do Catarse. Criei um link assim, que se você gostar das resenhas, estiver gostando do meu canal e for uma pessoa legal, você pode doar uma pequena quantidade de dinheiro para fazer isso aqui ser um pouco sustentável. Eu, de fato, vou gastar esse dinheiro para comprar os livros e poder, enfim, fazer resenhas cada vez melhores. Ainda não tenho grandes planos, ainda não pensei em recompensas, não. Só estou criando o link para, enfim, incentivar isso. Se você não pode doar, pelo menos se inscreve, curte e, enfim, engaje do jeito que você achar melhor. É isso. Muito recomendado. Até mais. Até a próxima.